Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina Faria e essa é a nossa semana de demonstrações UX na prática. Hoje, falando sobre do Discovery ao lançamento com Fred Passos, uma iniciativa especial da EBAC. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Igor, Francisca, Danilo. Danilo tá animado, que bom. Aproveitem e contem pra gente da onde que vocês estão assistindo a gente hoje. E se vocês já trabalham com UX, se estão querendo iniciar nessa área, estão querendo migrar, trabalham em outros setores do design. Olha só, Recife, Pernambuco, marcando presença, Goiânia. Igor está iniciando em UX, Edson, Portugal, Campinas, mais gente de Portugal, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre. Muito bom, gente. Podem chegar, fiquem à vontade. Eu vou seguir em contato com vocês durante o evento hoje, aqui pelo chat. Então, já digo para vocês, se vocês quiserem comentar ou perguntar alguma coisa para o nosso convidado, fiquem à vontade. Eu peço que vocês, por favor, cliquem no ponto de interrogação que aparece aí do lado onde a gente escreve no chat, para a pergunta aparecer destacada aqui para a gente. Aí fica mais fácil para trazer as perguntas aí no final, tá bom? O Fred vai fazer a apresentação dele e no finzinho a gente ainda vai ter um tempinho para algumas perguntas. Então aproveitem, tá? Para ir mandando já durante a apresentação, que no final a gente responde o que der tempo de responder, tá bom? Boa noite, gente. José, Jonathan de Manaus. Muito bom, pessoal. E hoje a gente tem uma oferta exclusiva para quem está acompanhando aqui essa demonstração. Eu vou dar mais informações daqui a pouquinho, mas se você já ficou curioso ou curiosa, é só clicar nesse botãozinho aqui que aparece em cima da nossa tela, escrito clique aqui, tá? Gente, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos nos nossos cursos, eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. O grande diferencial da EBAC é que a gente não vende só cursos. A gente acompanha você na busca pelo seu sonho profissional, ao lado de um time de professores de altíssima qualidade, que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado e, ao mesmo tempo, totalmente focado na prática. A cada módulo, você tem um acompanhamento individualizado dos nossos tutores, que te ajudam a melhorar a cada exercício. Então, vamos lá para a área de UX, que é o nosso tema de hoje. O nosso curso online UX Design foi desenvolvido pela Flávia Kawazoe, no padrão de qualidade EBAC, para que você tenha o preparo necessário para a sua carreira decolar nessa profissão tão promissora. Eu vou mostrar um pouquinho desse curso para vocês num vídeo, gente. Olhem só. UX é toda a experiência do usuário com o produto, em todos os touchpoints. Então, desde que ele descobre o produto, ele consegue ter os primeiros contatos com aquele produto, até quando ele realmente ele usa. É por isso que esse profissional está sendo tão exigido. O curso online, ele traz uma comodidade, você não precisa vir até o local para fazer, então você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer no horário que você escolher. O curso, ele traz essas comodidades que se encaixam no dia a dia corrido de uma pessoa, né? Acho que é um curso que ele traz uma qualidade, né, de som, de gravação, ele traz uma qualidade específica. O curso te ajuda a construir um portfólio estruturado, a construir um pitch estruturado, a construir esse pensamento de design.
E ele também traz todas as lições de casa que você faz, elas são corrigidas por professores que trabalham com design, né, por pessoas que trabalham com design do mercado, e eles dão sempre feedbacks das lições que você vai fazer, dos trabalhos que você vai fazer durante os módulos, né. Ele é dividido em módulos e no final você vai fazer um projeto que vai ter um briefing provido pelo Banco Original, que é uma empresa real com necessidades reais desse banco. No final do curso, os alunos eles vão poder atuar de fato como product design. Então eles vão ter passado por todo o processo de desenvolvimento de um produto, desde entender e desenvolver uma estratégia, até passar por toda a parte de research, de UX research, para toda a parte de ideação, prototipação e testes. Então ele vai conseguir desenvolver e pensar num produto através do design, né? Muito bom, gente. Vou ter a oportunidade de falar mais sobre esse curso para vocês daqui a pouquinho, mas eu já deixo aqui essa nossa oferta especial para vocês que estão aqui acompanhando esse evento hoje. 50% de desconto no curso online UX Design da EBAC. Aproveitem para garantir esse desconto, é só clicar nesse botãozinho vermelho que aparece aqui na nossa tela, tá? O clique não te inscreve automaticamente no curso, fique tranquilo. É só para você garantir o desconto e um presente especial, que eu vou falar logo mais, e seguir em contato com a gente, para tirar suas dúvidas aí sobre a carreira, sobre o curso, antes de você tomar sua decisão, tá? E agora, eu vou chamar o nosso convidado especial, que é o Fred Passos, designer de experiência, mas que já trabalhou em agências de marketing como designer gráfico e desenvolveu uma carreira baseada na criação de conceitos de branding e desenvolvimento de identidades visuais. Atualmente, o Fred se dedica à sua paixão pelos produtos digitais, em toda a sua extensão, do descobrimento à entrega. Fred, boa noite, seja muito bem-vindo. Chega mais. Olá, Carol, tudo bem? Olá, querido, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite e vai ser uma experiência bem legal apresentar um pouco desse material para a galera e tudo mais, um pouco do conhecimento, um pouco do que a gente desenvolveu e de muito aprendizado. Muito bom, Fred. Gente, eu vou deixar vocês aqui com o Fred. Sigo em contato com vocês no chat, se vocês quiserem falar comigo também durante a apresentação. E mandem seus comentários, suas perguntas, clicando no pontinho de interrogação que aparece ali no chat, que no final o Fred, ainda se der tempo, vai responder, tá? Porque ele preparou uma apresentação incrível para vocês, já vou dar spoiler, com muita mão na massa, com parte prática, assim, uma apresentação super generosa para quem está querendo aí mergulhar em UX, tá? Então, Fred, compartilha com a gente aí esse projeto do Discovery ao lançamento, por favor, tá? Vou tirar minha apresentação aqui. Até mais. Até, obrigado, Carol. Bom, gente, boa noite, tudo bem? Vou contar um pouquinho para vocês de um case que a gente tem lá na empresa. E eu trabalho na Farmarcas, que é uma empresa que fica aqui em São Paulo. Ela fica precisamente ali na Avenida Paulista e e ela é uma empresa focada em potencializar a gestão estratégica de lojas e redes de agrupamentos farmacêuticos. Então, ela trabalha ali com redes farmacêuticas e ela tem uma estrutura e uma gestão que dá suporte para os lojistas e para os pequenos lojistas, e num formato até comum, mas diferente do habitual mercado extenso e muito grande, que são as franquias ou as grandes redes. No caso, a Farmarcas trabalha com redes associativistas, né? Então, nós temos ali os associados que são donos das suas lojas e, ao mesmo tempo, eles são associados a Farmarcas e, com isso, eles compartilham aprendizados, eles compartilham boas práticas de gestão, negociações, compras e tudo mais.
E com isso, acaba que a Farmarcas, então, ela tem um foco ali de lidar bastante com essa parte de gestão estratégica. Então, contando um pouquinho para vocês, né, da Farmarcas, para poder contextualizar o case que eu vou apresentar para vocês, que eu vou mostrar para vocês, a gente tem, então, a Farmarcas é formada por uma galera que está aqui, né, então a gente tem ali uma empresa muito orientada a pessoas, né, a gente diz que o nosso principal ativo são esse relacionamento com as pessoas, e falando até um pouquinho também de quem são os nossos clientes, para vocês entenderem futuramente ali do case, os nossos clientes acabam sendo os nossos associados, os nossos parceiros ali de negócio, né, que estão muitas vezes com a gente nessa parte de negociação, e os colaboradores, que são as pessoas que fazem tudo ali e que estão dispostas ali a dar o seu melhor para poder fazer o associado crescer e multiplicar os seus negócios. E aí, com isso, a Farmarcas acaba que ela se estrutura em volta de 4 pilares ali de ação estratégica, e esses 4 pilares ali são o aprender e inovar, o comprar bem, administrar com efetividade e o vender mais. Vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho deles ali mais para frente, porque é a forma como ela se estrutura. E também é uma forma como a gente organiza muito das coisas que nós fazemos aqui dentro. E aí, só para vocês terem um pouco de noção, a Farmarcas hoje, ela cuida e ela tem sobre o seu portfólio 11 redes associadas, e aqui são as marcas, talvez vocês já tenham falado sobre elas, e elas estão distribuídas em todo o território nacional, em 24 estados, totalizando ali 1.225 lojas e 777 cidades. Então, a gente tem ali um território bem grande de abrangência, né? Então, para vocês entenderem um pouco do quão é extenso a nossa atividade, do quão as nossas atividades impactam ali várias pessoas, várias lojas, várias famílias, e a gente tem ali uma ramificação em vários lugares. Tendo dito isso, a gente acaba que para poder estruturar toda essa rede de comunicações e essa rede de informações, nós internamente desenvolvemos o Radar, que é esse sistema de comunicação e de gestão onde a gente centraliza as informações das lojas, as informações dos lojistas e de todo mundo que trabalha ali. Então, é um sistema em que a gente traz todos esses direcionamentos, essas estratégias de gestão, e ele acaba também que se organizando em torno daqueles 4 pilares que eu citei para vocês agorinha. Então, acaba que vocês conseguem ver ali um pouco de elementos que se correlacionam, né? É porque também para poder ajudar a estruturar esse sistema, né, ajudar o Radar, a gente investiu ali um tempo da nossa equipe dentro ali da Farmarcas, que como ela é muito extensa, a gente tem uma equipe que cuida do produto Radar e que cuida ali da parte de tecnologia, de investimento em tecnologia, né, do desenvolvimento do sistema, e a gente acabou, então, para nos assessorar e servir mesmo como uma ferramenta para ganhar velocidade, para ganhar um pouco mais de desenvolvimento, a gente acabou criando também o nosso design system, que a gente chama ele de Aurora. Então, esses pontos em comuns que vocês estão visualizando ali nessas pequenas telas ali, são um reflexo do Aurora e da organização que a gente fez para dar conta do Radar, que é, de fato, um sistema grande, porque ele precisa lidar com todas essas lojas e com tudo que uma empresa de gestão pode prover para os seus associados, né? E também acaba que a gente também tem algumas frentes e algumas interfaces, algumas coisas que se distribuem. Então, a gente tem um sistema web e nós temos também um aplicativo. Então, é a hora que a gente tem ali 2 visões, tem dois fluxos e comportamentos diferentes, né? Tem dois perfis de usuário, aquele que é mais mobile, mais aplicativo, e a gente tem um cara que é mais desktop, mais web, e com esse contexto, acaba que todas as áreas dentro da empresa, elas acabam solicitando e criando demandas, para que a gente traga ali um pensamento de inovação, traga um pensamento de tecnologia, de automação para os processos internos, para facilitar esse relacionamento com as lojas. Né? Então, facilitar o contato, facilitar o chat, facilitar a troca de documentação, facilitar até mesmo um pouco dos treinamentos que a gente tem ali.
E um desses departamentos, que é o marketing, fez uma solicitação para a gente no ano passado, que foi bem interessante. Na verdade, antes, mas no ano passado foi quando o time de produto se apropriou desse desenvolvimento, que está consolidado ali dentro do que a gente chama de vender mais, que são estratégias para que o lojista venda mais, né? É um local onde ele vai ali ter informação e conteúdo para que ele consiga fazer a loja dele vender mais. E eles trouxeram essa demanda para a gente, que são de materiais de marketing. Como que a gente poderia trazer para dentro do nosso sistema um processo ali de personalização e de edição de materiais, que para o marketing é muito interessante e é muito importante. Imagina que a gente tem, então, todas as nossas 1.225 lojas, cada uma gerando uma demanda diferente, né? Que gerando uma necessidade diferente. Às vezes uma personalização de endereço, de telefone, de arte, de comunicação. Então a gente precisava trazer isso de forma sistematizada, que conseguisse muitas vezes tirar essa demanda tão robusta e tão extensa de dentro da mão do marketing e a gente conseguisse automatizar isso. Então foi essa demanda que o marketing trouxe para a gente. E aí a gente começou então a investigar como é que isso poderia acontecer, trazendo ali um pouco do pensamento, né, de experiência, como é que isso poderia ser automatizado, como é que a gente poderia absorver essa necessidade e começar a criar possíveis soluções ali para que essa sistematização fosse benéfica para os dois lados, né, tipo, desonerasse o marketing da necessidade de muita demanda, né, de muita mão de obra, na verdade, e que a gente conseguisse também que o usuário, que o nosso associado tivesse o seu material ali fácil, né, rápido e simples. Então, dentro dos materiais de marketing que a gente tem, eu listei aqui só alguns que o nosso departamento aqui interno acaba desenvolvendo para essas lojas, né, para as redes e para os nossos agrupamentos, e até coloquei 3 pontinhos ali, porque tem muito mais, material de marketing ainda tem vários, e se você quiser, você pode ainda entrar mais a fundo, mas tem um deles aqui que é um que tem um impacto muito grande para lojas que estão muito longe de centros urbanos grandes, né, de lojas de capital, mas que tem muito peso, carrega muita informação e que tem bastante estratégia dentro dessa peça. Esses materiais são os encartes, né? Acho que todo mundo aqui já bateu o olho em um encarte algumas vezes, passou numa loja, viu lá aqueles panfletinhos, e são basicamente esses daqui. Ixi, tem até uma imagem ali que está em preto e branco. Bom, e esses encartes, o que acontece, né? Esse daqui é o exemplo de uma rede só que nós temos, e nós temos 11. Então, imagine que todos esses encartes, existem essas possíveis variações e possíveis jeitos de trabalhar para todas essas 11 redes. Então, a gente tem encartes que são altamente personalizados, cada loja tem a sua necessidade, os produtos, né, são identificados de loja a loja, de acordo com a necessidade de comercialização da loja. Então, a gente tem, e muitas vezes, é uma alta demanda por variedade, né? Então, os associados, eles querem, para suas lojas, encartes com capas diferentes, com conteúdos diferentes, para criar rotatividade, né? E criar um pouco dessa atração para o ponto de venda. Olhando para esse aspecto, então a gente achou que o encarte é uma dessas peças do material de marketing que, de repente, demandaria da gente muito esforço para conhecer e para fazer o levantamento, investigar e para tomar ali como um partido inicial. Nesse sentido, então, a gente, muito rapidamente, a gente pegou alguns conceitos e algumas metodologias, e aqui tem o duplo diamante, que é bastante conhecido, né? Então, quem já até viu um pouco desse duplo diamante, pode comentar aqui, que eu acho bem legal também vocês trazerem os comentários, e então fiquem à vontade. E aqui o duplo diamante não está exatamente como o Design Thinking, mas ele tem alguns dos nossos processos internos que a gente trouxe para dentro da empresa e muitas vezes nós fomos nos adaptando, né? A gente foi trazendo isso em forma de metodologia e pegando os nossos processos ali e fazendo alguns ajustes. Então, a gente tem ali algumas fases do projeto, como descobrir, definir, idear e entregar, que é do Design Thinking, e a gente tem algumas subetapas ali dentro que colaboram com cada uma dessas fases. Então, entendendo que a gente tinha aquela demanda do marketing,
e que a gente estava começando pelos encartes e era um sistema de personalização, a gente foi conversar com eles, né? Então, quando a gente conversou com eles no primeiro momento, eles já disseram para a gente, olha, a gente já tem um sistema de edição chamado Encarte Online. E a gente falou assim, bom, se já existe, vamos olhar, vamos ver como é que ele funciona, né? Vamos nos apropriar do que já existe. Como eu falei para vocês, dentro do time de produto que é formado ali na Farmacas, essa demanda foi absorvida por eles ano passado, se não me engano, em maio ou abril do ano passado. Porém, quando eles trouxeram para a gente que esse encarte já existia, nós percebemos que essa demanda ela já tinha sido passada para uma outra equipe externa e que já tinha desenvolvido um sistema nisso. Eu vou trazer para vocês aqui o que esse sistema era. Então, ele tinha este visual, né? Tipo, era bem simples, o cara entrava, ele conseguia criar um encarte ali, e aqui tinha alguns passos, que a pessoa ia lá, ele criava o encarte, selecionava uma demanda, uma quantidade, ele conseguia produzir, né? Não vou entrar no detalhe de todo o fluxo, porque o processo de encarte ele é bem extenso, desde do tamanho, de orçamento, volume e das ofertas, do conteúdo que tem ali dentro, mas o que eu gostaria de trazer para vocês é todo esse passo a passo que tinha sido construído até a pessoa conseguir chegar aqui numa edição. Antes dessas etapas, existiam mais algumas outras perguntas que o usuário ia respondendo até ele chegar nesse processo de edição de produto. E aí veja como era bastante rígido, né? A gente não tinha ali um responsivo, tem ali um sistema que está num layout ainda que a Farmacas mesmo já tinha mudado tanto o branding dela, como um pouco da linguagem das cores e tal. Então, nós estávamos olhando para esse sistema e nos perguntando assim, né? Então, beleza, temos esse sistema aqui, então qual é o problema? Se nós já temos esse sistema e vocês querem algo para personalizar materiais, né? O que está acontecendo com esse problema? Que provavelmente ele já não está sendo já não está tendo tanta resposta que vocês precisam, né? E aí foi a hora que a gente começou a fazer algumas perguntas e coisas que eles mesmos trouxeram para a gente, né? Que o sistema tinha baixa aderência dos associados, por mais que o sistema já existisse, os associados, né, os nossos usuários, não estavam usando. E aí a gente até também, a partir do marketing e da diretoria da Farmacas, eles trouxeram para a gente, os associados não estão usando porque o sistema não atende à necessidade deles. E com isso também a gente, por não ter aderência, por eles não usarem porque não atende, a gente acaba gerando baixos índices de utilização e muitas vezes o próprio sistema ele não se paga, né? Porque não compensa eu investir porque não tem gente usando. Então, acaba que também o sistema tinha um pouco valor percebido, o sistema, pela tecnologia que foi empregada na época, ele era limitado, então ele era complexo de gestão, de você solicitar mais um outro tipo de versionamento, fazer uma expansão de alguma coisa ali, fazer uma incrementação, alguma coisa ali, e tudo isso porque como era uma equipe muito externa e que tinha outros processos, e não tinha uma equipe focada neste produto, acabava que o processo de melhoria era um pouco lento, então era feito um estudo, demandava, e até que isso voltava, já se passava muito tempo, e os associados não sentiam essa mudança, e com isso eles acabam se perdendo pelo caminho, né, não tendo interesse em voltar e utilizar a ferramenta. Então foi por isso que a gente começou, então, o que a gente precisava fazer, né, entender do porquê que esse sistema não estava sendo interessante para eles, entender do porquê que o sistema já não estava mais adequando às necessidades e o que a gente podia fazer nesse processo, né? Foi aí, então, que a gente começou com bastante pesquisa, qualitativa, principalmente, entrevistando os usuários, entrevistando a galera que estava ali mexendo no sistema, principalmente aqueles que já mexiam e aqueles que uma vez mexeram e depois não voltaram a mexer mais. E o bem legal é que, assim, as pessoas que já usavam conseguiram descrever coisas positivas do sistema para a gente. Já as que não usavam, falaram assim, não, o sistema não mexe, não serve para mim, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro e tudo mais, e o sistema já não dialoga mais comigo. Então, eu acabo pegando e fazendo aqui localmente. Quando acontecia isso, de fazer localmente, o que o marketing disparava ali como problema?
eles estão fugindo da identidade da rede. Porque aí, muitas vezes, o marketing não conseguia ajustar o branding e nem a comunicação da rede para essas agências locais e que elas conseguissem desdobrar ali de forma que mantivesse uma qualidade e uma identidade visual coesa com a rede. Então, a gente acabava enfraquecendo a marca. Então, com isso, o marketing queria que essas pessoas usassem o sistema, porque assim eles conseguiam manter o padrão e a qualidade de visual e de comunicação da rede mais equilibrado, né? Então, não impedindo, mas melhorando um pouco, né? Tipo, essa comunicação, deixando ela ter menos ruído junto ao cliente final, né? Junto ao cliente que vai lá na loja e tudo mais. Então, quando isso acontece, muitas vezes, acaba que a marca acaba tendo uma linguagem muito desordenada, muito desconecta. E aí, isso era da necessidade de voltar para a utilização do sistema. E também, quando os usuários não utilizavam o sistema, o que acontecia? Para poder manter dentro da linguagem, começava a lotar de demanda o departamento de usuários ou de associados querendo encarte para suas lojas. E aí era a hora que o marketing dizia, não conseguimos dar conta da quantidade de demandas. Porque, ou então a gente contrata uma equipe muito grande para dar conta dessa demanda, porque a gente entende que o encarte é uma peça estratégica muito interessante para as lojas e para os PDVs, mas a gente não consegue, a gente não pode fazer esse investimento e isso ser muito pontual, né, só para fazer encarte. Então, a gente precisa, então, melhorar o sistema para que a gente consiga trazer as pessoas de volta para o sistema, que elas usem, que elas tenham reincidência de uso e que elas continuem usando. E que, ao mesmo tempo, o sistema fosse fácil de fazer essa gestão e que a gente conseguisse ir alimentando o sistema à medida que as demandas fossem surgindo. Então, a gente quer que o sistema seja bom para a gente fazer gestão e para eles ter reincidência de uso, né? Então, nesse sentido, assim, a gente acabou levantando pontos positivos e pontos negativos do sistema, né? E os pontos positivos que os usuários principalmente traziam para a gente, eles tinham autonomia para criar o encarte deles a qualquer momento, né? Então, a qualquer momento assim, né? Porque o sistema tinha uma limitação ali de datas. Mas eles conseguiam criar o próprio encarte, sem depender da fila de produto e da fila de processo do marketing, que às vezes podia ser muito grande por conta da quantidade de demandas. E também o sistema fornecia um encarte já pronto. A gente tinha, aquele sistema tinha um esqueminha lá, que ele conseguia já mandar para uma gráfica, então o associado ele recebia, né, o milheiro do encarte já pronto na tua loja, na loja dele. Então, e dos pontos negativos, é aquilo que eu já comentei. Então, a variação do encarte era muito baixa, porque como era difícil fazer gestão, alimentar o sistema era muito difícil. Por o sistema ser um pouco rígido, né, em termos de desenvolvimento ali, não oferecer tanta brecha para incremento e tudo mais, acabava que os formatos eram meio rígidos, então não atendia muitas necessidades, era meio que tabelado, era 4 páginas e só isso. Então, o associado que queria só frente e verso, ou que queria só frente, não tinha como explorar muito o que estava disponível ali para ele. Então, ele era obrigado a fazer um de 4 páginas, né, um encarte de 4 páginas. Então, também identificamos que alguns usuários não gostavam da forma como o sistema se apresentava, relatando problemas de uso mesmo. Então, era dificuldade de usar o sistema por não entender muito o fluxo. Eu faço um orçamento sem registrar primeiro, então eu pago, eu não pago. Então, algumas coisas que eles foram trazendo para a gente. Com isso, a gente também levantou coisas assim de o que esse sistema precisa ser e o que ele precisa ter, né? E para os dois, tanto para associado quanto para stakeholder. Então, a gente já passa ali um pouco para esse próximo, para a parte de definir, né, do primeiro diamante ali, que é quando a gente começa a definir as nossas necessidades, os problemas que a gente precisa atuar, né, e trazer isso de forma mais visível e de estruturar isso para que as partes, né, entendam que elas estão sendo beneficiadas daquele processo ali e pelo próprio produto, para que o produto tenha adesão, né. Então, eles queriam variações, formatos, que fosse simples de uso, né, e que fosse possível criar um encarte a qualquer período, que o outro sistema não permitia, e que para o marketing, que é para farmácias, queria que um sistema tivesse versatilidade, que ele pudesse evoluir à medida que fosse necessário, e à medida das novas demandas.
Com isso, nós entramos, então, na parte de ideação. Tendo definido ali o que a gente precisava, o que a gente entendeu do usuário, quais eram os problemas, quais eram as dores, a gente definiu, então, o que o sistema precisava ser para o usuário e ser para as marcas, né, para o marketing, e o que ele precisava ter, né, key features, funções principais, coisas ali principais para que as partes ficassem satisfeitas de uso, né, a gente entra na parte de ideação. Aqui, na empresa, na Farmarcas, a gente acaba que nós conseguimos, dentro desse processo de ideação, elaborar algumas fases, algumas etapas de criação, de desenvolvimento, de estruturação da atividade ou do projeto, de forma que a gente contemplasse mais ou menos esses quatro itens, que é a ideação, arquitetura da informação, prototipação e visual design. Lembrando do design system que eu comentei para vocês lá atrás, e eu vou até mostrar um pouquinho mais para frente. E, neste caso, são etapas ou são fases, são momentos do sistema ali que você começa a estruturar uma arquitetura, você começa a desenhar ali um protótipo, ao mesmo tempo você está idealizando 2 ou 3 soluções paralelas para poder fazer uma validação e para poder fazer um teste, né, para poder ver uma estratégia de negócio, e aí, ao mesmo tempo, fazendo benchmark de visual, organizando conteúdo, imagens que a gente pode trazer para cá, e trazendo guidelines, que são coisas do DS, que a gente chama de DS, Design System, coisas do Aurora, que a gente pode trazer para cá, que são coisas já meio pré-definidas, que ajudam a gente a ganhar velocidade no momento de colocar isso no ar, né, para a gente colocar isso para rodar. Aqui tem um pouco mostrando para vocês, nessa parte de ideação, um exercício que foi feito, no caso meu, né, junto ao time de desenvolvimento, que era um pouco dessa estrutura do raciocínio, quer dizer, como é que funcionava o sistema, o que a gente estava pensando de conteúdo, como é que as páginas se organizavam, como é que funcionava o fluxo, né, um pouco de fluxo, um pouco de jornada do usuário, um pouco de fluxo do sistema, primeiro eu faço isso, depois isso, como é que essas variações aconteciam aqui. Então, tem aqui um apanhado do material que a gente fez, e muito disso sendo feito em workshops, porque a gente entende ali que o próprio... muitas pessoas não conhecem o que é encarte, né? Então, a gente precisava conversar com eles, principalmente os devs ali, eles sabiam, né, eles conhecem o encarte em si, mas eles não sabiam do processo de design, de criação de encarte, como é que funcionava, como é que se montava um encarte, como é que se estruturava ali o conteúdo do encarte. Então, isso foi preciso várias conversas com o time de desenvolvimento, até todo mundo ficar na mesma página e todo mundo entender como que funciona o processo criativo de um encarte, né, que é um material impresso, para que a gente pudesse construir isso em formato de sistema. Então, aqui tem matriz CSD, que a gente construiu com dúvidas, com questionamentos, fluxo de usuário, a gente tem a personalização de conteúdo, que é a estruturação de conteúdo, quantidade de páginas, quantas páginas a gente queria que eles montassem, 1, 2, o que poderia ter dentro de cada página, né? Então, um pouco de fluxo de construção geral, então a gente tem um fluxo macro de etapas, e depois a gente tem um fluxo ali mais micro, olhando um pouco para desenvolvimento, vai vendo o que tem dentro de cada parte, e aqui, estruturação do encarte em si, né, da página. Então, como que a gente poderia distribuir a informação dentro da página, como é que a gente poderia organizar isso depois para os associados. Aqui, para os usuários, né, no caso, aqui tem um pouco de benchmark, a gente tem Canvas, a gente tem outras ferramentas que a gente foi procurar para saber que tipo de soluções que elas davam para esse mesmo problema, né, estruturar uma informação com bastante estratégia ali, como é que funcionava um pouco disso, e aí a hora que a gente tem vários entregáveis que são possíveis de ser feito, e isso é um processo muito interno aqui da Farmarcas, cada empresa, de cada grupo, ou cada equipe de desenvolvimento tem o seu, mas são algumas coisas que a gente considera ali interessantes de serem feitas dentro de cada uma dessas fases. E aqui tem um pouco, só para mostrar para vocês, tem um pouco dos primeiros drafts que foram feitos desse sistema, os primeiros wireframes, que foram bem legais, assim, onde a gente conseguiu ver o que estava sendo proposto, estruturar um pouco das ideias e levar isso já para começo de teste, para validar se está fazendo sentido, tanto para a área quanto para um usuário.
Aqui tem alguns wireframes já mais uma evolução. Então, tudo isso dentro da parte de prototipação, de arquitetura da informação ali, e testes, fazendo teste o tempo todo. Então, dentro da ideação, a gente fazia, olha, estou pensando nisso daqui, o Dev, dá para fazer isso? Dentro desse sitemap, estou pensando nesse fluxo aqui, faz sentido para você, para o usuário? Na prototipação tem aqui, olha, eu acho que isso vem primeiro, vem depois. E na parte de visual, novos componentes, a gente tem um guideline, quais são as imagens que a gente vai tratar aqui? E aí, nessa parte, houve um trabalho muito próximo com o time de marketing, de preencher essas informações e de preencher todo esse guide que a gente estava construindo, né? Toda essa estrutura que a gente estava construindo. Aqui tem mais wireframes que a gente construiu dentro de um processo ali ainda de descobrimento, de ver possibilidades, de ver versões, né? E aqui tem uma coisa interessante do outro, que a gente construiu uma barra de ferramentas que diferencia bastante da primeiro estudo, em que a gente tinha uma coisa muito lateral, e aqui a gente passa por uma navegação toda ali, uma barra de ferramentas onde ele consegue controlar páginas e conteúdo ali em cima, e aqui tem um pouco desse processo do reflexo final, né? Tipo, a barra de ferramentas, aquela linha verde lá em cima, onde a gente tem página, configurações, a gente tem a construção do encarte aqui na lateral, e isso é uma ferramenta que a gente conseguiu pensar muito bem, assim, a gente pode montar um encarte, a gente pode montar um panfleto, a gente tem várias páginas, a gente tem outros itens que a gente pode trazer aqui para dentro. E aí, nessa parte, olhando um pouco para aquele próximo diamante que a gente tem, existe a parte da entrega, né? De como que a gente ia entregar tudo isso? Como é que a gente ia colocar isso, entregar não só para o usuário, para o associado em si, mas como que nós, designers, entregamos isso para um time de desenvolvimento, para eles produzirem, né? Então, é a hora que a gente faz muita especificação, a gente detalha bastante, a gente organiza os arquivos, a gente preocupa muito com o handoff, né? Que a gente coloca ali informações, a gente chama os product owners para poder colocar a mão na massa ali na hora de criar histórias, ver o fluxo, entender a arquitetura junto com a gente. E aí a gente tem alguns processos, que é muito interno nosso aqui, de implementação, onde a gente acompanha o desenvolvimento, a gente faz teste final com os usuários, a gente pega um protótipo e algo que já está sendo implementado em um ambiente de testes, e a gente chama um usuário para, olha, teste aqui, vamos ver se está fluindo tudo, até a parte da gente construir assim, beleza, tá bom para a gente poder soltar isso e colocar isso no ar. Como é que a gente vai fazer um onboarding dos nossos usuários? Como é que a gente vai trazer eles para eles entenderem esse processo? Né? Tipo, como é que a gente cria isso? Também fizemos, nesse sentido, uma parceria com o marketing de campanhas para lançar um produto. Aí foi a hora que o marketing pediu para a gente um piloto, né? Para rodar um piloto do sistema e ver o que alguns usuários trariam de informação para a gente alimentar esse piloto. Então, a gente tem ali QA de design, validando se o que está entregue no protótipo é o que o dev ali, o desenvolvimento colocou na tela. E aí, aqui, tem só rapidamente mostrando para vocês como é que a gente estrutura o nosso design system, olhando basicamente para essa parte de organização de arquivos e design system. Então, a gente acaba documentando os componentes que a gente encontra, os layouts que são padronizados e que tem ali um comportamento de componente, né, que dá para ser reaplicado nas outras ferramentas do nosso sistema. E aqui a gente tem um pouco do resultado final, né? Enquanto que lá o usuário, no começo, ele só tinha uma opção de encarte que ele poderia fazer, aqui ele tem várias. E cada uma dessas artes aqui são diferentes, imaginando que isso é para cada uma das redes. Então, aqui a gente está mostrando só a da ultra popular, se não me engano, é a da ultra popular, e imagina que a gente tem 11 redes, então eu tenho essa variedade de capas e de conteúdo que ele pode escolher fazer ali a qualquer momento e a qualquer hora da rede da qual ele está inserido. Então, se ele tem ali uma super popular, ou se ele tem uma PharmaValley, ele vai entrar aqui nessa área, ele vai filtrar qual é a rede dele ali, se já não vier pré-filtrado pelo cadastro dele, e ele consegue criar um encarte num fluxo muito simples. Algo que era muito complexo, que ele tinha que ter vários steps, a gente conseguiu reduzir isso para um único step de personalização e configuração, e ele já cai logo na personalização do encarte dele, onde ele insere ali a quantidade de produtos, escolhe a informação que está na capa, escolhe a informação que está embaixo.
Então, a gente deixou um sistema bastante autônomo para que ele consiga personalizar e definir o encarte dele da forma como ele bem entender. E o marketing consegue alimentar o sistema com essas informações, basicamente ali a capa, o rodapé, gerenciar um banco de produtos, que é liderando o banco de produtos à medida que os usuários vão solicitando. Então, ele consegue fazer a gestão desse sistema muito mais fácil. E os usuários conseguem ter muito mais versatilidade e autonomia para criar os seus próprios encartes e não ficarem tão reféns à fila de demanda ali do marketing. Aqui é só um processo de finalização que a gente identificou no último momento, em que eles podem fazer um download de um arquivo PDF para imprimir na gráfica, ou eles podem fazer até um download de um arquivo em formato de imagem, que é para eles poderem compartilhar nas redes sociais. E aí você pensa assim, né? Será que acabou? A gente fez essa entrega e acabou? Está pronto aqui e a gente dá dado o trabalho como entregue? Aí a gente fala assim, não. Porque aí na hora que a gente tem a parte de acompanhamento e feedback com os usuários, é a hora que a gente começa a descobrir coisas que lá no momento da entrevista a gente não conseguiu captar. E por mais que a gente tenha feito vários testes ao longo do caminho e apresentado tudo para eles ao longo do caminho, a gente ainda mapeia, ainda a gente consegue encontrar situações e cenários aonde eles ainda não conseguiram, nem eles conseguiram identificar, né? Então, são aquelas necessidades que surgem depois que eles já têm essa ferramenta na mão. Tipo, se essa ferramenta fosse assim, ou se tivesse isso? Então, é hora que a gente gera novas descobertas. E aí, naquele nosso processo, né, a gente volta de novo para o primeiro ponto lá do nosso diamante lá, que é descobrir novamente. Então, só para vocês verem isso daqui, nessa parte de novas descobertas, a gente entra com a parte de analytics, a gente tem ferramentas implementadas no sistema, tanto Hotjar, que são ferramentas de visualização da navegação, ferramentas como Google Analytics, ferramentas como algumas outras ali que conseguem trazer para a gente dados de números para saber quantos acessos estão tendo, quantos encartes estão sendo criados. Então, a gente consegue mensurar como é que está sendo a absorção da informação ali dentro do sistema e saber se eles estão usando de fato, se não, e tentar descobrir o porquê, né? Por mais que a gente tenha feito todo esse processo, tentar descobrir, beleza, tá aqui, a gente entrevistou, a gente conversou, a gente levantou, e por que você não está usando ainda? O que está acontecendo, né? E aí a gente até por esse motivo, né, olhando o que a gente tem, descobrir, quando a gente começa então a perguntar, depois que a gente achou que fez essa entrega, é a hora que a gente começa dentro dos testes até a voltar em etapas anteriores. E aí a gente teve até uma situação muito engraçada, muito interessante, em que dentro de todo esse processo a gente não estava dentro de um efeito chamado pandemia. E encarte, ele é uma peça muito feita para ser impresso e distribuída na porta das lojas, em semáforos, e as pessoas, né, por muita prática, eles pegam aquele encarte, põe debaixo do braço, põe na bolsa, põe na sacolinha e carrega. E com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas pararam de pegar essas informações impressas por conta do contato e tudo mais, e as pessoas também deixaram de ir muito nas lojas, trabalhando muito com a internet. É a hora que surge nesse bolo todo as mídias sociais, né? E a gente, então, olha para o nosso sistema focado no material impresso e a gente fala assim, tá, e aí agora como é que a gente consegue trazer mídias sociais para dentro disso, né? Por que eles ainda com esse sistema estão usando pouco o encarte? E a gente, nessa pergunta é porque eles deixaram de fazer encarte e passaram a fazer muitas mídias sociais. E aí, como a gente fez um sistema que era possível trazer todas essas peças aqui de marketing que tem lá listado, a gente falou assim, beleza, então agora a gente tem uma frente aqui para personalizar mídias sociais. E como a gente já tem um esqueminha que permite várias páginas, formatos diferentes e alimentar a informação diferente, aqui é só mais uma evolução, né, um esforço aqui a mais para a gente entender um pouco de comportamento de mídias sociais e o que eles querem dessas peças para poder trazer isso para dentro do sistema e eles voltarem a utilizar e terem a recorrência de uso que a gente tanto quer e que a gente espera que eles façam, né? E aí, com isso, eu tenho até uma brincadeira que foi um efeito pandemia, né? Então, e é a hora que a gente pergunta, né? Nesse momento que você faz o fecha, entrega, é a hora que você acha que entregou, mas na verdade você fala assim, beleza, a gente já entregou. E agora o que a gente pode melhorar? Né? Então, o que a gente pode fazer a mais, então, depois que a gente já fez essa entrega? E aqui, só para vocês terem uma noção,
é um pouco do processo que a gente já tá fazendo em cima dessa melhoria, e todo esse fluxo que eu mostrei para vocês, ele é só esse pontinho amarelo dentro daquele fluxo inteiro. Então, tudo isso daqui vai acontecer dentro do nosso sistema, justamente nesse ponto. Ou seja, tem inúmeras outras coisas que estão ali circulando em volta, e a personalização de materiais, ele entra num ponto ali, onde o material ele pode ser deslocado para uma personalização, ou para ele poder fazer um download, ou para ele poder fazer uma impressão. Então, para vocês entenderem que a gente verticalizou numa questão, né? Mas tem um sistema muito horizontal ali, em muitas fases ou muitas etapas ali que acontecem em outras coisas, e que isso ali é um uso que a gente deu num caso para ele poder resolver a parte de personalização do produto. Com isso, então, a gente tem toda uma estrutura, foi feito de novo, toda a estrutura do sistema, no caso de materiais de marketing, para que aquela personalização acontecesse ali e a gente conseguisse abraçar todos os materiais de marketing possível. E aí, só para vocês terem uma noção, isso daqui é um pouco da nossa sala quando a gente começa um processo de ideação. A Sofia, inclusive, já passou aqui pelo EBAC, então a Sofia está mostrando ali um pouco do raciocínio de post-its. Quando a gente começa a idealizar muita coisa, a gente rabisca muito. Lá na empresa a gente tem alguns papéis, assim, algumas paredes que a gente pode rabiscar e idealizar junto com o time, né? Saudade da empresa de ir presencial, porque a gente está meio home office, então a gente está fazendo tudo no Miro, em algumas ferramentas que permitem post-its online. E essa daqui é nossa empresa quando a gente estava todo mundo presencial, é um pouquinho ali de um dia que a gente estava todo mundo reunido. A empresa já não é só esse tamanho mais, a gente cresceu um pouco, tem mais devs ali, tem mais uma galera, e tem outras pessoas que atuam ali junto com a gente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse case, espero que vocês tenham conseguido ver um pouco da extensão do UX ali na prática, e de como que a gente pode trazer toda aquela metodologia e fazendo ajustes e adaptações necessárias para as suas realidades, né? Para os seus momentos, para como a empresa se apresenta, ou como ela se estrutura, e, obviamente, como o seu cliente precisa, como o seu usuário precisa. É isso, obrigado. E aí, perguntas? Muito bom, Fred. Desculpa, entrei no meio aqui. Que demais, Fred. Nossa, gente, que oportunidade incrível, hein, de ver um processo assim de ponta a ponta. Fred, vou pedir para você, por favor, enquanto você toma uma água tranquilinho aí, eu vou só conversar um pouquinho mais com o pessoal antes de trazer as perguntas, tá? A gente já tem perguntas aqui, ótimas perguntas, não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas vamos caminhar, vou trazer elas para você daqui a pouquinho, tá? Já te chamo, tá bom? Vamos lá, gente, fiquem comigo, o Fred já volta, eu vou seguir aqui falando para vocês, como eu prometi, um pouquinho mais sobre o curso de UX Design da EBAC, gente. Nesse curso, você vai entender a diferença entre usuários e partes interessadas e vai aprender a criar um mapa de empatia para entender melhor as necessidades do negócio. Você vai ser capaz de analisar as necessidades e expectativas dos usuários e vai aprender a fazer pesquisas e estudos. Você vai descobrir o que influencia a usabilidade da interface e vai aprender a projetar diferentes níveis de protótipos, a encontrar as melhores soluções e realizar testes. Você vai dominar a base de design de interface para plataformas web e mobile, além de conhecer o design emocional. E vai aprender a trabalhar com qualquer tipo de projeto e fazer escalabilidade no seu time ou empresa. E hoje a gente te dá essa oportunidade especial de ingressar no fantástico mundo do UX com 50% de desconto no nosso curso online UX Design. Para garantir esse desconto, é só clicar nesse botão vermelho que aparece na nossa tela, tá? O clique não inscreve você automaticamente no curso, fique tranquilo. É só uma forma de vocês garantirem esse desconto, que é exclusivo para vocês que estão aqui com a gente, e seguirem em contato com a nossa equipe para tirar suas dúvidas sobre a carreira, sobre o curso, antes de você tomar sua decisão. Mas aproveitem que o link expira em poucas horas, tá, gente? Falando sobre a estrutura do curso, o curso ele tem mais de 20 horas de conteúdo em videoaulas.
Você pode acompanhar pelo computador, tablet ou celular no momento mais propício para você. E você vai desenvolver também várias atividades práticas no ritmo mais apropriado para você. E vai receber um feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. E você pode desenvolver o seu trabalho final a partir de briefings reais feitos pelo Banco Original. E tem mais, falando agora do nosso presente especial, você, ao se matricular, ganha um mês de curso de inglês na English Life, com direito a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, aproveitem aí essa oportunidade com 50% de desconto no curso, clicando nesse botãozinho que aparece na nossa tela. Gente, aproveitem. Eu vou chamar agora o Fred para a gente trazer as perguntas, para ele falar, para a gente falar um pouquinho mais desse case tão interessante que ele trouxe para a gente hoje. Fred, vou trazer, tá? O Hércules pergunta assim: quais os entraves enfrentados na interação com outras equipes, com as outras equipes interessadas? Praticamente tempo, porque o fato de terem outras equipes, elas têm outras agendas. E quando elas têm outras agendas, conseguir conciliar ali as agendas para conversar e trocar essas informações é muito difícil. Então, como a empresa é muito grande, então o departamento de marketing tem muita demanda, a gente tinha que pré-agendar algumas reuniões com 15 dias de antecedência e trazer o máximo de informação para conversar naquele momento. Então, às vezes, o tempo mesmo ia conciliar a agenda era que era muito difícil. Eu não digo que talvez esse tenha sido o maior entrave, porque em termos de diálogo, em termos de conteúdo e até mesmo de explicar um pouco do processo, o marketing ele era sempre muito receptivo, né? Até porque eles têm também o design dentro ali dos seus processos, ali dentro do seu espectro ali de conhecimento. Então, acabava que conversar com eles sobre necessidades, processos, era tranquilo. O difícil mesmo era conciliar a agenda. Agenda. O bem mais precioso, né, Fred? O tempo. Exato. A Camila pergunta assim: quanto tempo durou esse processo? Camila, eu vou ser bem honesto com você, não pode ser tirado como exemplo, tá? Porque, como nós tínhamos problemas de agenda, então acabou que o processo ficou muito extenso para tentar conciliar as agendas. Então, acabou que esse projeto entrou para o time de inovação e de produto ali, mais ou menos no mês de maio, junho do ano passado, e a gente conseguiu a primeira versão para soltar para os usuários em fevereiro deste ano, né? E só que ao longo desse processo foram feitos vários testes e, como vocês viram ali, tinham dois processos de ideação iniciados e a gente foi meio que tocando até a gente entender algumas necessidades. Por isso que aconteceu aquele probleminha lá no final da história da pandemia, em relação às mídias sociais e encartes que eram impressos e deixaram de ser utilizados porque eram impressos, porque nós, de fato, demoramos nesse processo, e foi consciente. Foi assim, a gente demorou para botar o produto no ar, sabe? A gente demorou um pouquinho. Então, isso não é o habitual, tanto que a equipe de produtos trabalham com quarter, trabalham com períodos de 3 meses, porque a gente acha que é um tempo interessante de pesquisa, ideação, desenvolve, entrega. E aí a gente tem pacotinhos menores e isso fica mais rotativo, mais rápido, né? Pensando num método ali mais ágil e tudo mais. Mas, então, esse projeto em si não é um bom exemplo de tempo, porque ele, de fato, tomou mais tempo e ele extrapolou até, na verdade. Mas o habitual, então, seriam esses 3 meses para vocês ali, é isso? Para a gente, enquanto tem um projeto, talvez não dessa magnitude, então, sim. Mas sim, 3 ali, alguma coisa nesse sentido. Ótimo. A Thaís pergunta: quando o QA Design detecta que a produção não está igual ao layout, como funciona esse processo de ajuste?
muita negociação com o dev, muita conversa com o desenvolvedor, para entender quais um pouco dos motivos que ele não implementou o layout que a gente fechou ali, que a gente validou, e que muitas vezes faltou ali talvez um pouquinho de esmero, então não é uma falta, não é um erro, mas assim, para a gente, isso daqui pode ter um ajustezinho aqui, isso daqui pode melhorar um pouco aqui, né, trocando cores, ajustando o tamanho da tipografia, mas neste caso, a gente tem um QA, no nosso caso aqui, o QA de design, ele fica muito assim, o dev ele vai lá e coloca o produto, põe em teste, e o QA de design vem validar o fluxo que foi construído, que foi produzido, né, para ver se está tudo dentro, se as coisas estão disparando na hora certa, se o botão está funcionando, está indo para o lugar certo. Então, não é muito um QA de visual, né? Não é muito visual. É mais um QA de experiência mesmo. É saber se o fluxo está todo certinho, está funcionando. E acaba que a gente faz algumas revisões de texto, que é a parte de writing. A gente faz algumas revisões de visual mesmo, que é ajustando cores nesse ponto assim. Mas como existe um contato com os devs ali desde o começo, e o Design System ajuda muito a gente nisso, então ele já tem alguns guidelines prontos, né? Ele já tem algumas coisas prontas que facilitam também esse processo. Então o nosso QA é muito mais para validar o fluxo, tá próximo, tá igual, e aí a gente vai tocando nesse diálogo. O Arthur está perguntando de QA também, olha, quais processos, metodologias são usadas no QA Design? Então, praticamente a gente avalia o que foi pensado e o que está ali na tela produzido e codado, né? Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo um protótipo, a gente não consegue sentir no total, por exemplo, as micro-interações, as macro-interações, a gente consegue prever muito delas, mas algumas coisinhas ainda ficam, né? Então, por exemplo, naquele próprio material do encarte, o dev uma vez colocou para mim que quando você clica lá no encarte, ele tem um tempo de loading e de carregamento que uma seção do encarte sobe. E aí eu percebi e falei assim, olha, se eu tiver uma internet lenta, o fato dessa seção subir vai parecer erro na página, entendeu? Então era uma questão de desenvolvimento, não tanto de design. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de você deixar esse negócio aqui subir, vamos bloquear a tela, colocar um loading para poder entrar na parte de edição. Então, isso foi pegado na parte de QA mesmo, não tanto na parte de projeto. Porque na hora que a gente viu o que tinha sido produzido e o que o dev tinha trazido ali de tecnologia e implantado, a gente foi fazendo esses pequenos ajustes para melhorar mesmo a experiência, sabe? Para melhorar um pouco ali do feel mesmo, do sentimento ali de clicar, fazer um loading, ir para uma próxima tela. Mais ou menos isso. Ótimo. Yuri, muito bom. Numa visão geral e em resumo, quais foram as principais ferramentas usadas, tanto em UX quanto em UI? Ferramentas, no caso, no sentido assim, ferramentas softwares ou ferramentas frameworks, por exemplo, porque a gente utilizou, assim, basicamente aqui na empresa a gente trabalha com Figma, né, e a gente trabalha com algumas ferramentas como Miro para organização da ideia, e agora até mesmo o Figma tendo feito o FigJam, a gente está explorando um pouquinho para ver se compensa manter tudo no Figma ou se vai para o Miro, ou se a gente distribui ali ainda o Miro, e na parte de UX a gente usa muito, alguns frameworks aí são aqueles que eu trouxe ali, né, tipo, algumas ferramentas entregáveis, né, de consolidação de ideia, matriz CSD, fluxo de usuário, wireframes, que a gente considera, né, tipo, uma forma de você estruturar a ideia, de tangibilizar a ideia e conseguir compartilhar isso com as áreas. Mas ferramenta mesmo, software, a gente usa Figma, basicamente, e tanto para prototipação, e no caso de UI ali também, então Figma a gente usa muito mesmo, porque a gente consegue fazer rabiscos ali dentro, wireframes, e a gente consegue prototipar o máximo que a gente consegue ali dentro, e a gente sabe que, por exemplo, como a Farmarcas ela é uma empresa, tem gente que trabalha remoto e tudo mais, o Figma ajuda muito a gente nesse sentido. Então, tem pessoas que trabalham com sistemas iOS, tem gente que trabalha com sistemas
Windows, então o Figma também consegue essa Conversa versatilidade, aí. Uhum. essa conversa. Ótimo. A Thaís pergunta: quanto tempo, em média, dura esses processos de revisão que são mapeados pós-andamento de projeto? Pós-andamento de projeto. Você fala, se for um momento de feedback e coleta com os usuários, por exemplo, neste caso do encarte, a gente teve um piloto. E essa fase de piloto, nós escolhemos ali pontualmente alguns usuários que iam testar esse encarte antes da gente abrir ele para todas as lojas. E depois que esses usuários já tinham testado, a gente deixou mais ou menos um prazo ali de uma semana, 15 dias, a gente agendou reuniões com eles para coletar feedback, perguntar o que eles acharam, o que eles sentiram, e ao mesmo tempo acompanhando ali as ferramentas de analytics para saber se eles estavam usando e tudo mais. Quando acontece em outros casos, quando a gente não tem piloto, aí então esse momento de entrevista, ele já acontece ele acontece de forma mais aleatória, não tão prevista ali com o usuário, mas é justamente mais aleatório para a gente conseguir pegar coisas que não foram mapeadas. A gente tem uma ferramenta que está saindo agora que a gente está dando um prazo ali de mais ou menos 2 semanas e 15 dias ou uma semana, para que eles consigam usar e começar a ter um pouco de conteúdo para passar para a gente até, né? Porque se a gente for muito em cima da hora, tipo, lançou e já pergunta, eles não têm muito o que passar. Então a gente tem que deixar um pouquinho eles usarem, né, sentirem, e colocar dentro do que a gente fala, dentro da rotina da loja. Como o foco é muito para a gestão da loja e de processos da loja, então eles têm que vivenciar um pouco a rotina e para trazer essas informações para a gente. Então acaba sendo ali 15 dias, uma semana depois, para entrar em contato com eles de novo. Já deixar ao longo os problemas surgirem, né, Fred, na rotina, né? Quando insere na rotina. Tá tudo bem. Senão a gente pergunta, assim, não, tá tudo bem, mas eles nem usaram ainda. Então, como é que a gente vai pegar que tipo de informação, né? E quando a gente está fazendo os testes, aí, se ela estiver também falando, em relação ao andamento do projeto, o teste e validação com o usuário a gente faz constantemente. A gente tem uma ideia, pensou alguma coisa, montou um fluxo, aí a gente tem um processo de validar com o usuário. E validar porções pequenas, porque se a gente valida uma coisa muito grande, às vezes na sua primeira tela ele invalida todo o seu processo. Então, a gente valida coisas menores e pequenas que fazem sentido serem particionadas e picadas, divididas, né, para facilitar também e para deixar o processo de validação mais rápido, mais rápido. Então, às vezes vamos validar se um botão está sendo claro, então o texto do botão está ok, vamos validar se o fluxo está ok, se aquele e-mail que ele está recebendo, quando ele confirma, se o e-mail está claro, se o conteúdo do e-mail está claro. Então, são algumas coisas pontuais e que a gente consegue fazer isso com mais velocidade até, para não deixar tão moroso, porque senão uma reunião de validação de 3 horas assim é muito cansativo. Muito. E o usuário se perde e tal. Então, a gente até fala, olha, teste de usabilidade, testes de validação, assim, 1 hora, 40 minutos, para que seja rápido, pontual, e o usuário não comece a ficar elaborando coisas do tipo, e se? Que aí na hora que eles começam, e se? Aí é a hora que a imaginação vai longe, e aí a gente tem uma chuva de palpite lá, então aí fica difícil até. É o foco, né, no que é ali que ele está testando, né? Exatamente. Muito interessante. A Márcia pergunta assim: como manter o time em sintonia? Olha, eu vou te falar que isso é um desafio muito grande, eu imagino que para todos os times. Hoje mesmo, antes daqui, estávamos tendo uma reunião que a gente chamava de showtime, que era uma hora que o time de design estava reunido com o time de desenvolvimento e ambos apresentando os seus projetos, as suas atividades e os resultados que eles já conseguiram, as suas soluções, o que eles tinham desenvolvido. Foi chamado de showtime porque era hora da gente falar um pouco do que a gente fez de bom, era um pouco da gente se ver um pouquinho, né, porque a gente está em home office, então, da gente se ver um pouquinho, trocar informação, conversar, rir um pouquinho e contar dos desafios, contar das dificuldades, contar dos achados e contar principalmente dos sucessos, que isso é muito importante. E isso você consegue uma sintonia ali quando vocês compartilham
os achados e o sucesso de cada um, ou seja, é bom, né, você ser reconhecido pelo seu time, é bom você ter o reconhecimento e tal, então é bom compartilhar as coisas boas, não só os problemas, então vamos mostrar, por isso com certeza. que a gente chamou de Showtime, então essa parte de compartilhar, e a gente tem, inclusive, semanalmente, a gente tem algumas reuniões que fazem parte ali de metodologias tipo Scrum, Agile e tal, que são algumas reuniões que a gente faz periodicamente para justamente manter essa conexão, né? Do tipo, e aí, como é que está a sua atividade? O que você achou? O que está acontecendo? Está com algum impedimento? Então, a gente tem isso por time, por iniciativa, a gente tem isso por assunto, e aí a gente tem uma hora que a gente chama que vamos agora apresentar as coisas boas. Vamos olhar um pouco para ver tudo que a gente fez de bom e curtir um pouco esse momento, né? Que ele é muito importante, inclusive. Muito bom. Muito importante. Ó, o Cauã pergunta assim: para ser um profissional de UX e UI, é necessário conhecer também, saber sobre dev, programação e afins? Ou a parte de UX é apenas a área da idealização? Essa é uma pergunta clássica e difícil, porque, assim, eu, dentro da minha realidade, sou um UX que eu entendo o básico, mas bem básico, da programação. Eu sei reconhecer, por exemplo, códigos CSS, eu sei reconhecer códigos HTML, sei conversar com algumas coisas e reconhecer, quando sabe aquele botãozinho que você aperta o clique do botão direito ali e fala em inspecionar? Eu sei ler o que está escrito ali naquele inspecionar, mas eu não sei codar, eu não sei ler ou projetar códigos. Então, Sim. nesse sentido, eu conto muito com o nosso time de desenvolvimento para me trazer essas informações e essas viabilidades técnicas, do tipo, isso é possível, isso em código eu consigo, e aí a gente tem uma interação muito grande que é justamente assim, que é para poder contribuir, para poder colaborar nesse sentido. Agora você me pergunta, foi perguntado, né? Ele precisa saber, na minha visão, na minha visão, e é muito particular, não vejo a obrigatoriedade. Mas se você quiser saber, é bom, porque isso te dá ali uma visão de sistema, te dá uma visão do como produzir, ou de limitações, ou de possíveis limitações, e até como preparar a sua interface, o seu layout, para que seja escalonável. Porque o código também ele te ajuda a escalonar, e o código ali, tipo, algumas regrinhas, algumas coisas assim, permitem que o teu design seja escalonável. Então, por exemplo, quando eu entrei muito em contato com o time de desenvolvimento, foi quando a gente teve essa iniciativa de organizar o design system, e a gente trouxe toda aquela metodologia de atomic design e tudo mais, para pensar no token, para pensar na parte menor, e como que isso vai sendo desdobrado, e vai criando componentes, vai criando sistemas e tudo mais. Então, foi a hora que eu mais aprendi sobre programação, mas sem entrar na parte mesmo ativa de programar, né? Mas é muito importante ter essa noção para você conseguir pegar os teus layouts assim e deixar eles responsivos, conseguir organizar eles de forma de produção mais ágil, de produção rápida, sem criar muita coisa, né, surreal ali. Não que não possa, né? Pode. Você pode fazer o que você quiser no seu layout. Mas de forma que ele fique escalonável, né? Então a gente tem saber programação é bom, né? Mas eu não acredito que seja obrigatório. Isso é uma visão minha. Ótimo. O José Paulo pergunta se o processo de produção é guiado pelo Scrum. Sim. Uhum. A gente tem essas metodologias, a gente tem as cerimônias de Scrum, a gente tem ali as dailies, temos as nossas plannings, temos as nossas cerimônias ali a gente chama, na verdade, de como estamos, que é esse checklist, esse check-in que acontece diariamente para saber, e aí, como é que você está com a sua atividade, como é que está o desenvolvimento, o que você achou, está com algum impedimento. A gente também tem esse processo ágil, né, que também é um pouco trazido na questão de sprints, né, a gente tem a história das sprints, a gente tem a história do Lean UX também, que trabalha com um conceito de MVP, então vem o MVP, pesquisa,
faz um MVP, que é o mínimo viável, coloca para rodar, pesquisa de novo, aprende, coleta, coloca de novo. Então, você vai criando esse circuito ágil ali. Então, o X, Agile, Scrum, trabalhando tudo nessa... Eu Para brinco até que nessa... otimizar. Isso, eu chamo isso de sopa tecnológica. Para mim, parece é tanto nome, às vezes, que eu falo assim, vamos Olha, simplificar. Fred, eu também acho, viu? Se você acha, muito nome Às vezes é mesmo. muito nome, é muita coisa, assim, e tanto que por isso, na hora que eu mostrei aqui, até brinquei, eu falei assim, a gente está pegando o Design Thinking, que é um conceito, o duplo diamante, que ele é o pensamento centrado no usuário, que é muito orientado ao design e tudo mais, mas, e óbvio que você pode adaptar ele para a tua realidade, assim como o nosso Scrum ali, a gente mudou o nome das cerimônias, a gente tem algumas coisas ali diferentes, então, isso tudo, eu, pelo menos, não trato isso de forma rígida, né, tem que ser assim, né, e tal. Mas, sim, a gente acaba absorvendo muito desses conceitos e dessas metodologias já mais consolidadas. Muito bom. Bom, gente, a gente já está aqui estourado no tempo. Foi muito bom, Fred. Eu vou só trazer mais uma pergunta do Ricardo aqui e já vou pedir para você também deixar umas dicas, Fred. Então, Tá, olha joia. só, o Ricardo pergunta: tem vaga para UX na empresa? Olha, eu acredito que tem. Eu acredito que tem. Olha aí, gente. O que a gente tem é que na Farmarcas a gente tem um contato ali com o pessoal, a gente tem UX que trabalham de forma em parceria. Então, dá uma olhadinha no site e dá uma olhadinha no caso, quem é parceira nossa para o time de UX é a Pasquale. Então, dá uma olhadinha no site da Farmarcas, no LinkedIn da Farmarcas, e aí as vagas geralmente estão sempre lá. Então, se vocês acompanharem, vocês vão ficar sempre por dentro lá, mas eu acredito que eu não sei, não estou tão próximo assim, mas eu acredito que tenha sim. E qualquer coisa, o pessoal da Pasquale mandar currículo e entrar em contato e falar, olha, faz marcas e tudo mais, e é isso aí. Muito bom. Que bom, Fred. Oba. Então, gente, antes de encerrar, eu vou só pedir para o Fred, por favor, olha, primeiro, os últimos instantes para vocês clicarem aí, garantirem o desconto no curso UX Design da EBAC, vocês estão aqui interessados em mergulhar nesse universo. E, Fred, eu te pergunto, o que você gostaria que tivessem te falado lá no início, quando você migrou, você falou que você era designer gráfico, né? Você migrou. Então, você também é um profissional que fez migração, né? O que o Fred, o que você teria falado para você, né? Para quem está começando agora, o que você gostaria de ter ouvido quando você entrou aí de cabeça no UX? Deixa uma dica aqui para inspirar a galera. Bom, a dica que eu deixo e que, na verdade, assim, foi uma coisa que eu já esperava e tal, mas é uma dica: esteja preparado para estudar muito, porque é necessário todo dia estar pronto para aprender uma coisa nova. Cada vez que você se depara com um desafio e que você se depara com um stakeholder novo, com um usuário novo, com uma feature nova, você tem que estar disposto a aprender algo novo. E a gente sabe que tecnologia, por exemplo, ela está numa evolução constante. Então, esteja preparado para estudar muito. Óbvio que você não precisa se matar, não precisa deixar de curtir seu final de semana, não precisa deixar de ir na baladinha, né? Agora na pandemia nem tanto, mas não precisa deixar de viver. Mas esteja preparado para estudar, esteja preparado para ouvir bastante, né? E conseguir ali absorver o máximo de conteúdo, porque você vai virar um canalizador de informação do usuário, da tua equipe, né? Eu até falo que, por exemplo, assim, eu sou um designer, mas na verdade eu sou um facilitador, vou usar essa expressão, e o pessoal da Farmarcas, por favor, não me chame, mas eu brinco assim, eu falo que eu sou um facilitador da criatividade, porque você, na verdade, você põe a sua mão na massa ali, você faz as coisas, mas na verdade você está ouvindo o time de desenvolvimento, você está ouvindo o time de negócios, você está ouvindo o seu usuário, o seu stakeholder. Na verdade, o que você faz é botar tudo dentro do balde, mexer e falar assim, gente, quem criou isso aqui foram vocês, não eu, sabe? Sim. Foram vocês que criaram isso. Então, você é um facilitador dessas ideias e colocar ali um pouco de sal, de temperinho, de pimenta, fazer um negócio ali, um negócio ali bacana e falar, ó,
isso aqui é o que vocês criaram, então eu só facilitei esse processo. Então, esteja preparado para estudar e aprender muito. Essa é a única dica que eu sempre deixo. Maravilha, que ótimo. Foi muito, muito precioso te ouvir. Muito obrigada. Viu, Fred? Nome Eu Debac. agradeço bastante. Muito bom, gente. Agradeço também, agradecemos, né, vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Eu vou lembrar para vocês que esse evento fica gravado lá no YouTube Debac. Eu fixei o nosso link aí no chat para vocês. Então, vejam e revejam, compartilhem, tá? Com quem vocês quiserem. Deem uma olhada no conteúdo do canal. Tem muito conteúdo bacana, gratuito, disponível dos nossos eventos anteriores em design e tecnologia para vocês, tá? Se vocês gostarem de algum vídeo, deixe um comentário embaixo do vídeo. Para a gente é sempre muito importante saber como esses eventos aqui têm ajudado você a pensar a sua carreira. É isso, vou deixar aqui na tela os contatos da EBAC, para quem quiser aí entrar em contato com a nossa equipe para tirar dúvidas sobre os cursos. Agradeço novamente, Fred. Obrigado, eu que agradeço. E foi muito bom, foi uma experiência super legal aqui, poder mostrar um pouquinho do que a gente fez aqui, do que a gente, de como que a gente estrutura esse processo. Então, muito bom, legal mesmo. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham curtido também. O pessoal no chat estava falando que gostou muito do case, viu, Fred? Muito legal. Obrigada. Amanhã tem mais demonstração. Amanhã a gente vai falar sobre validação de hipótese com a Carolina Todd, tá? Então voltem. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.